escrita 700 anos antes do nascimento de Cristo. Isaías é conhecido por ser o profeta messiânico. Você lendo os livros, mais de 50 capítulos que existem, você consegue identificar Jesus, isso mesmo. 700 anos antes do nascimento de Cristo, você vai lendo ali Isaías e vai identificando Jesus. E no capítulo 53, não que eles fossem perdoados. Isaías não conheceu Jesus. Isaías nem sequer passou perto fisicamente de Jesus. Mas o Espírito poderoso de Deus, que revela o oculto, o escondido, o profundo, que comunica aos seres humanos a vontade de Deus, que conduz e dirige as pessoas, conduziu Isaías a escrever esse texto que detalha com riqueza tudo o que aconteceu com Jesus Cristo 700 anos depois. Irmão, eu vou falar um negócio para vocês. Vou fazer 44 anos. Quando eu falo de coisas da minha infância, para alguns jovens de agora, eles não sabem nem o que é, nem o que se trata. Não tem noção, entende? Músicas, filmes da época, atores, brincadeiras, as crianças e jovens não têm noção. Você conversa, por exemplo, com jovens de 28, 25 anos, 30 anos, diferença de 14 anos. Muitos deles não sabem de coisas que era comum na minha época. Agora imagina, eu estou falando de um período de 40 anos, de 15 anos, 20 anos. As pessoas já nem lembram, nem se recordam, não sabem do que se trata. Imagina 700 anos. Irmão, irmã querida, só é possível pelo poder de Deus. Primeiro que você não lembra do futuro. O futuro não aconteceu. Você só lembra do passado. Você só consegue narrar de memória as coisas do passado. Ele narrou o futuro. O profeta Isaías narrou o futuro. Ele contou com riqueza de detalhes sobre Jesus Cristo 700 anos à frente. Entende? Olha por que vale a pena orar. Olha por que vale a pena estar em contato com Deus, buscar a Deus. Deus, que revelou a Isaías, revela a nós nos dias de hoje coisas que a gente não consegue entender que aconteceram, coisas que acontecem, que irão acontecer. Deus, ele se comunica ao nosso interior e fala diretamente conosco. Tá? Exemplo, vou falar de algo que aconteceu comigo meditando na palavra de Deus, sozinho, né? Quando eu tive contato com a tentação de Jesus Cristo, com um texto que falava da tentação de Jesus Cristo, eu li o texto e não pensei muita coisa. Meu primeiro contato foi, Jesus saiu do batismo, foi para o deserto, jejuou 40 dias, o diabo apareceu, tentou ele com pedra, tentou ele no pináculo do templo, tentou ele lá, oferecendo o mundo inteiro para ele. Ponto. Num outro momento, com o mesmo contato do texto, estudando, lendo, eu vi teólogos falando, é possível que Jesus bebeu água lá no jejum. Por quê? Porque conforme você faz jejum, a primeira coisa que você tem falta é de água, não de alimento. É provado cientificamente que a gente tem falta de água, né? Então, juntando o que eu conheço, que eu estudei na escola, né, entendendo da biologia, um pouquinho da biologia humana, eu falei, acho que Jesus bebeu água mesmo, né? Deve ter bebido, porque faz sentido, ele estava com o corpo humano, né? Veio como homem, era Deus, mas estava como homem, né? E aí,
Num terceiro momento, em oração, orando, sem o texto lido inicialmente, sem a teologia que falou ali da água, orando, o Espírito Santo começou a pôr na minha mente pensamentos a respeito desse mesmo texto. Isso em outras situações aconteceu muitas coisas também, né? Mas aí o Espírito Santo falou, no deserto tem o quê? Se você pensar no deserto, tem areia. Areia, e mais areia, e mais areia, e mais areia. Male, 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 quando aparece alguma coisa diferente de areia, é o quê? Pedra. É pedra que aparece, né? Não é água que aparece no deserto. É raríssimo a água, é em oásis. Jesus não estava no oásis. Jesus não estava no oásis. Então, quando o diabo ofereceu para ele transformar a pedra em pão, por quê? Porque o que tinha ali, além de areia no meio do deserto? Pedra. Olha aí, o Espírito Santo me fez pensar nisso. Entende? Eu orando, eu não estava pensando nesse texto, muitas coisas já aconteceram na minha vida. Eu estou falando de um processo aí de 20 anos de crente. Estou falando lá da minha primeira leitura, quando adolescente. Estou falando de um segundo momento, eu ali na casa dos 20 e poucos anos. E estou falando num terceiro momento, eu com 40 anos, pensando em coisas que eu mesmo li, pensei, estudei, que o Espírito Santo me fez voltar atrás, né? Então, esse Espírito Santo revelou para Isaías o que aconteceria 700 anos depois. E esse mesmo Espírito Santo foi o que Jesus mandou quando ele ressuscitou. Amanhã estaremos no domingo de aleluia aí, né? A ressurreição de Cristo. Ele andou 40 dias com os discípulos e falou, ó, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? Sejam batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará todas as coisas. Está lá em João 14, né? Não foi na ressurreição que Jesus falou, foi no Evangelho de João 14. Então, por que é importante orar? Justamente por isso, para que você não seja conduzido por opiniões de homens, seja qualquer homem, seja qualquer amigo, seja qualquer pessoa, né? Às vezes o pai e a mãe da gente gosta muito da gente, e o pai e a mãe da gente pensa o melhor para nós, né? Às vezes o pai e a mãe quer que você seja um advogado, quer que você seja uma médico, engenheiro, arquiteto, um advogado. Porém, quem sabe melhor do que eu e do que o nosso pai e nossa mãe é o próprio Deus. Ele vai te conduzir a escolher aquilo que você não vai se decepcionar, não vai enjoar, não vai ter aversão, não vai ter medo, não vai ter problema, ou vai conseguir aguentar. Por exemplo, eu gostaria de ganhar o salário de um médico. Eu, Nelson aqui, Nelsinho, gostaria de ganhar o salário de um médico. Porém, eu tenho condição de exercer a função, né? Não sei se eu teria condição de exercer a função, de fazer uma cirurgia, de passar um bisturi, de abrir aquela carne e abrir os ossos e meter a mão lá dentro do corpo não sei, não sei. Primeiro que precisa de paciência. Eu sou extremamente afobado, né? Precisa de calma. Não é a minha praia, né? E Deus me abençoou e tem me abençoado com a profissão que eu tenho de professor, ganhando, ó, pequenininho, né? Mas é o que Deus preparou. Eu posso ir para a igreja todo dia, posso fazer missões e viagens, orar, adorar ao Senhor, e Deus me deu tudo que eu tenho. Amém? Então, orar, buscar o Espírito Santo, receber essa graça, esse poder de Deus é essencial para que você, pelos caminhos que Deus te fornece, encontre a cura, a libertação, a paz no lar, a paz na família, tenha o seu relacionamento abençoado, sua vida abençoada. Por meio da oração, o Senhor vai te revelar o que você deve fazer, o que você deve comprar, quando comprar, quem ouvir, quem falar. Por meio do Espírito Santo, é Ele que vai pôr as pessoas certas no seu caminho e você vai ter vitória. Você vai ter a vitória. Amém? Mediante isto, vamos